Muito boa tarde para você que está nos acompanhando aqui no nosso podcast BN Conexão. Nós estamos de volta e olha só, a gente já falou de tecnologia, falamos de mercado, nutrição animal e agora a gente vai falar de outro ponto importante que são as pessoas que trabalham com tudo isso. É importante a gente fazer gestão disso também e para falar como a saúde mental desses funcionários de ponta a ponta da cadeia importa, eu estou aqui hoje com o Wesley Silva da UBS Treinamentos. Wesley, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço. A WBS Treinamentos, ela vem de encontro à formação, seja ela psicossocial, intelectual, desse produtor ou principalmente dos seus colaboradores. Né? A gente pensa muito em quem abre a porteira e não na fazenda no todo. Isso é o produto final. E pensando nos funcionários, nos colaboradores, o Geraldinho, junto com o Caio e toda a equipe, teve a ideia de me convidar para fazer uma palestra inaugural para eles, para que fosse motivacional em relação às metas a serem alcançadas na 7ª FENABON. E com isso, abriu-se literalmente a porteira para que eu pudesse fazer uma palestra posteriormente para os colaboradores da fábrica de ração, onde a gente percebe que o capital humano hoje, ele está extremamente cansado e às vezes desmotivado. E você tendo esse profissional dessa forma desmotivado, ele não consegue superar aquilo que a empresa necessita. Você tendo um profissional feliz, com certeza ele vai crescer. Muito bom. A gente está aqui também com o Rubinho, meu parceiro de podcast. Seja bem-vindo de novo, Rubinho. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, Caio. Boa tarde. E vamos juntos, né, para mais um podcast. Wesley, prazer ter você aqui. E a gente sabe da importância que é trabalhar o ser humano, né? Valorizar o ser humano. E você fez, com esse trabalho aqui na Bom Negócio, você fez a diferença nessa valorização do capital humano da Bom Negócio, que é o maior patrimônio que ela tem. Com certeza. Rubinho, eu vou ser bem sincero com você. Ontem eu cheguei por volta das 16h30 e cheguei pela fábrica de ração. E o pessoal estava saindo, alguns estavam saindo e muitos... Eu cheguei, abri o braço, falei, vamos dar um abraço. Ele falou, não, mas eu tô sujo. Eu falei, mas eu te conheci assim. E eu vou te abraçar dessa forma. Não interessa a forma que você está. O importante é que você é importante para mim e você faz a diferença na minha vida. E a Bom Negócio me proporcionou isso. A valorizar o profissional deles. O Geraldinho tinha essa visão muito assertiva de que onde se faz a nutrição de qualidade, onde é produzido essa ração de qualidade. E para ela ser de qualidade, Rubim e Vi, a intimidade, Vi. E o que acontece? Né, Caio? Para se ter qualidade, primeiramente, é o ser humano. O ser humano. E ele priorizou essa parte. Wesley, eu quero você nessa fábrica de ração, porque se a ração é boa, ela vai ficar melhor ainda. Quando você trabalha com amor, Rubim, quando você trabalha, levanta o relógio, desperta e você dá o grito e fala, uhul, tô indo trabalhar, bora lá, moçada! Funciona. Quando o relógio desperta e fala assim, que inferno, tenho que ir trabalhar. Já tenho que ir trabalhar. Você entendeu, Rubem? Então assim, eu prefiro fazer, uhul, tô indo. Bora. Entendeu? Isso é interessante. Isso a Bom Negócio faz com o seu funcionário e faz com o seu colaborador. E a WBS faz isso. Com dinâmica, faz eles rirem, faz eles chorarem, faz com que eles se sintam parte integrante desse sucesso grandioso que você está vendo aqui hoje. E sinto assim a parte importante da equipe, que eles fazem a diferença, né? Total diferença. Se não fosse eles, a Bom Negócio não existiria. Com certeza. Né? É a ponta e eu começo, é a ponta do iceberg que são eles. E eles são extremamente valorizados dentro dessa empresa. É igual, com certeza, as outras empresas a partir de hoje. O Brasil inteiro está nos assistindo. Da ABS tá aqui, viu, gente? Só chamar. Nós estamos aí juntos. Tem medo de avião? Já aproveita, ele é rápido. Eu não tenho medo de avião, navio, vou de jegue, tá? Pode convidar, nós estamos aí, Rubinho. O importante é isso. Eu vou. E leva esse pessoal bonito comigo, isso é o mais importante. E chega nessa autoestima total aí, ó. Caio, eu ia passar a bola justamente para você, porque até o Wesley chegar, tem o grupo antes. Eu queria entender em que momento vocês entenderam que era importante ter uma palestra como essa e mostrar para o seu time a importância que eles têm para o funcionamento do negócio como um todo. Conta um pouquinho para gente. Como o Wesley falou, todo negócio é feito de pessoas, né? Nós temos hoje uma equipe com mais de 150 colaboradores e o Geraldo sempre pensa nisso, né? O que a gente vai fazer para a gente estar mantendo a equipe focada, motivada, no mesmo propósito, que é o que a gente busca todos os dias.
E sempre a gente busca profissionais para a gente estar capacitando, seja na equipe de vendas, força de vendas, seja na equipe de pessoal, de segurança do trabalho. E um dos pontos muito importantes também é essa parte motivacional, né? E próximo da feira, a gente querendo manter todo mundo focado, né, naquele clima, né, que vocês estão vendo aqui hoje. E surgiu a ideia da gente estar convidando o Wesley, que é um profissional que a gente vê a qualidade dele como profissional, de palestra, tem um currículo extenso. E a gente conseguiu montar algo, né, Wesley, para a empresa, né, tanto para a equipe comercial, administrativa, quanto a equipe de produção da fábrica. E o resultado foi fantástico e está sendo, né? É algo que a gente quer continuar mantendo isso. E de fato, hoje, como você falou, né, mas hoje pessoas é um grande desafio. Isso a gente vê que é universal em todos os setores, em todas as categorias, em todas as áreas. E primeiro, você está selecionando pessoas já é uma grande dificuldade, e reter pessoas também, para que essas pessoas não saiam, continuem no mesmo propósito, então é mais difícil ainda. Aí a gente, nessa região que a gente está, no Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, a gente sente, em vários lugares, mas aqui a gente vê que existem várias oportunidades. Existem oportunidades, para quem quer, existe. E essas pessoas querem, então a gente tem que primeiro selecionar isso, e depois o outro grande desafio é reter. Só que a questão de selecionar, buscar no mercado de trabalho, não é uma força tanto nossa, como diz assim, é do mercado, mas reter muito é nosso, né? A gente tentar entender o que faz o pessoal ficar na empresa, o que leva a pessoa a sair. É um desafio nosso, né? Que é um desafio nosso, mantê-la. Então, uma das ideias foi trazer o Wesley justamente para isso, para nos ajudar nisso. E todo dia a gente fica naquele cenário, aquela correria e tal, e vir uma pessoa com a experiência dele, com o conhecimento dele, trazer isso pra gente, muda todo o clima. E o Wesley, falando um pouquinho mais agora do seu trabalho, vamos ser muito sinceros que lidar com gente é difícil, né? Com o ser humano, a gente precisa de fato se adaptar a todo mundo para que a carroça gire, né? Para que as coisas funcionem. E a gente está num período pós-pandemia em que eu acho que essa dificuldade ficou maior ainda. Né, todo mundo num pico de estresse muito alto. A gente falou isso ontem, né, Rubinho? Isso. Parece que a pandemia foi há tempos. Não foi. Tem pouquíssimo tempo que nós passamos por isso. E eu acho, particularmente, que a gente ainda está passando por gargalos da pandemia, cada um da sua forma. Sim. E aí, quando você trabalha em grupo, como é que faz isso? Né? Qual que é a importância desse seu trabalho para a gente continuar? Certo. Então, como o Caio disse, quando eu iniciei o meu trabalho como consultor, que eu não sabia que eu era consultor, me descobri consultor, e eu falo pouco, deu para perceber, e eu sempre quis uma veia muito humanística. Depois eu vou até tirar um pouquinho da fala de vocês, e eu quero fazer um questionamento para o Caio, se vocês me permitirem, claro. Depois. Pois não. O que acontece? O pós-pandêmico, e a gente viver numa coletividade, a gente esquece muito da individualidade. Sim. O olhar para dentro de nós mesmos é a principal coisa que acontece. Eu vou relatar um caso que aconteceu aqui ontem. Nós temos um funcionário da Bom Negócio que ia fazer uma cirurgia no outro dia da palestra. E ele estava muito assustado, muito nervoso. Aí você falou, se eu chorar, você chora também, né? Então vamos lá. Ele chegou para mim, me deu um abraço ontem, Rubinho, e virou para mim e falou assim, Caio, perguntei como foi a cirurgia dele, ele falou assim, Wesley, você me deixou leve. Eu fui embora para minha casa me sentindo outra pessoa, confiante de quem eu sou e onde eu quero chegar. Isso não tem preço em dinheiro que pague. A partir do momento que você está com o microfone na mão, você tem o poder da informação. Nós estamos disseminando informações. Sim. E no meu caso, eu estou trabalhando com o emocional e com o pessoal e com os gatilhos que a pandemia deixou, que são muitos. Nós tivemos que fazer uma reconstrução de quem somos interiormente para que pudéssemos trabalhar depois isso na coletividade. Que trabalhar na coletividade não é fácil. O Caio tem um sistema, o Rubinho tem o outro, a Vi tem outro. Mulher empoderada, forte, de olhar penetrante, né, Rubinho? Isso deve ser terrível. Pisa no cabo, vocês verem, gente. Então a gente tem que saber lidar com todas essas emoções. Eu sou tímida. Você é tímida? Sou. Também sou, viu, gente? O Rubinho já é um cara mais despojado, né? Comunicativo. O Caio, na essência dele, daquele negócio de
de ser correto, de não sair da linha, de buscar a perfeição. Cada um tem uma coisa. Agora você imagina você palestrar para 70 pessoas igual eu palestrei e você conseguir olhar no olho de cada um e perceber a necessidade da fala que ele tinha naquele momento. E para que eu faça isso, eu tenho que estudar muito. Não vou falar a minha formação toda, eu sou graduado em recursos humanos, graduado em administração e tenho mais de 22 pós-graduações. Inclusive 2 nos Estados Unidos e terminando uma outra agora. E tem agora, chegou ontem para mim, meu certificado Stop the Blend, do American College, nos Estados Unidos, que é de primeiros socorros, é o que há de mais moderno hoje em socorrismo. Então, quando você fala de ser humano, você tem que falar de emoção, de vivência. E na minha palestra, Vi, eu faço uma coisa que é retrocedê-los à infância, né, Caio? Retroceder ao cheiro da fazenda, retroceder ao cheiro da comida da avó, para eles redescobrirem quem eles são. Independente de onde a gente chega, Rubim, a gente tem que ter a noção exata de onde viemos. Isso é o mais importante. De onde viemos, onde eu estou foi consequência da minha caminhada e quem está ao meu lado e quem eu quero para seguir no futuro. Então, quando você trabalha com emoções, a Bom Negócio me dá essa oportunidade. E o meu linguajar, que eu vou perguntar para o Caio depois, o que ele achou da palestra, porque assim, Rubim e Vi, vai dos 2 extremos. Vai da extrema gargalhada, que eles saíram com muita dor no queixo de tanto rir. Não posso falar que eu estou em cadeia nacional, não esquece, quem está me assistindo pode contratar, viu? O que acontece? A gente vai do riso largo e do choro gritado. As pessoas choram muito, porque eu toco realmente na essência e no coração, Vi. As pessoas estão carentes de abraço. Eu começo a minha palestra com a dinâmica do abraço. Eu faço com que todos os colaboradores se abracem, porque eles ficam muito mais tempo na empresa do que na própria casa. Exatamente. E às vezes, Vi, eu esqueço de virar para você e falar assim, Rubim, muito obrigado pela oportunidade que você me deu aqui hoje. Vi, muito obrigado por te conhecer e você fazer parte da minha vida, da minha história. Caio, muito agradecido por tudo que você representa na minha vida. Sem você eu não estaria aqui hoje. É difícil falar isso? Para algumas pessoas sim, Rubim. E é isso que a WBS faz. Resgatar, aumentar a autoestima desse colaborador para que ele possa produzir muito melhor na empresa, chegar com satisfação e mais uma vez, na hora que ele chegar na entrada da porta, assim, uhul! Cheguei, tô aqui, vim trabalhar, vou fazer a diferença! Isso. E é assim mesmo, já chega quebrando o gelo, né? A gente vê que nas palestras que a gente fez, né, que eu pude acompanhar uma inteira e a outra mais ou menos, né, ué? O pessoal começa meio tímido, meio cismado e com essas brincadeiras o Wesley já quebra o gelo, né, digamos assim, e depois passa de fato a informação que precisa ser passada de forma bem clara, assim, e depois ele faz essa mexida, vai para o emocional. Na última que eu tive a experiência de participar um pouco, eu tava subindo uma escada assim, eu nunca subi na escada na minha vida. Começou a chorar de emoção porque tem medo de altura. Eu falei, olha, é isso, olha que atitude que teve, isso, a turma traz aquilo para eles, né? Esse cara, olha que legal, que proximidade. Aí todo mundo vê que, peraí, o negócio não é assim, somos humanos, né? Somos colegas de trabalho e causa totalmente o que o Wesley falou. E Caio, como é que foi assim? Foi alto, hein? Subiu alto, hein? Muito alto, que medo. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu chorei de emoção, foi de cagaço mesmo. O impacto foi grande. Assim, o cheiro eu senti. Eu não sei se foi só um pum ou se eu sujei mesmo. Mas o negócio foi triste, gente. É assim a palestra, Caio? É pior um pouquinho. Eu não posso falar os termos que eu utilizo muito na palestra, mas assim, o cerne da pessoa e a essência da pessoa, a pessoa está querendo palavras mais fáceis. Então minha palestra, igual o Caio falou, ela atinge sim o objetivo, mas dentro da dinâmica, dentro do amor, dentro do respeito e da proximidade um pro outro. É piada o tempo todo, eu ponho apelido mesmo, eu brinco, eu me jogo no chão, saio cheinho de poeira de ração. Verdade. Então assim, eu me jogo, eu amo o que eu faço, acho que isso é o principal. E o Wesley, e quando que você descobriu essa veia, que você poderia trabalhar o ser humano, trabalhar a essência do ser humano, que é algo tão complicado, porque cada um tem os seus mistérios, cada um tem a sua essência, cada um tem o seu modo de viver. Como é que foi trabalhar e aliar tudo isso? Então, se eu te falar que eu sou extremamente tímido, você fala assim, mentira sua. Eu sou extremamente caseiro, eu amo minha casa e amo meus cachorros.
Então eu moro sozinho, eu e meu cachorro, eu não sou de público, de aglomeração. Falei com o Caio ontem, é muito agradável porque está sendo muito leve. Mas eu geralmente eu não consigo sair, eu não vou em eventos, eu não vou em shows. Mas assim, põe 6.000 pessoas no lugar e me dá um microfone, pelo amor de Deus. Aí é a minha realização. E eu trabalhei numa ouvidoria regional do SUS e eu trabalhava com 8 cidades da região. Imagina o que é escutar 8 cidades reclamando do Sistema Único de Saúde. Ó, beleza, né? Então, coisa fácil. Muito fácil, muito fácil. Xingava a gente, tudo, falava, moço, eu só sou atendente, né? Mas enfim, com isso eu usei esse lado humanista. Eu entendo a senhora, eu compreendo, vamos tentar resolver. Falei assim, peraí, eu estou fazendo a diferença na vida dessas pessoas porque eu ganhava pão de queijo, já ganhei galinha viva, chocolate. Eu falei, peraí, eu acho que eu tenho um tino para isso. E comecei a palestrar nas cidades que a ouvidoria atendia. E uma amiga minha falou assim, mas monta uma empresa que você está no caminho certo, você tem carisma, você conhece a alma da pessoa, que isso é muito forte ser dito. E verdade. Quando terminou a palestra, o próprio Caio, o próprio Geraldinho, virou para mim e falou assim, você brincou com aquela pessoa? Como é que você sabia que aquela pessoa era daquele jeito? Eu falei, não sabia. Porque foi a primeira vez que eu estive naquela palestra. Só que Deus é tão grandioso, não estou falando de religião, Geraldinho, Ivi, Caio, não estou falando de religião, estou falando de amar na plenitude da palavra amar, no respeito ao ser humano. Minha empresa chama-se WBS Treinamentos, capacitando o ser humano, eu acredito. E é através da alegria, de ser despojado, de ser bucudo às vezes, de colocar o apelido. Na minha época a gente colocava o apelido, né? Sim, e sim. resolvia no final da aula e depois no outro dia a gente estava abraçando. Mas é com maior respeito. No final todo mundo está em pé, aplaudindo, e eu chorando, para variar. E começou desse jeito, através de uma ouvidoria do SUS eu descobri que eu tinha oratória, falo um pouquinho como deu para você perceber, sou extremamente autêntico, isso que você está vendo aqui é o Wesley que está lá na rua, é o Wesley da palestra, mas a empresa me contrata, todas do Brasil, viu? Que me contrata para poder trabalhar, pediu, quero que você fale sobre isso, isso e isso assado, o tema, eu vou desempenhar, vou desenrolar o tema, mas eu vou deixar ele leve. Certo. Eu vou dar o puxãozinho de orelha sem que o colaborador perceba que eu estou puxando a orelha, a dinâmica dos animais. Exato, né? O funcionário urubu, o funcionário papagaio, o funcionário águia, o cachorro, o gato. Então cada um eu falo uma particularidade e eu não posso contar tudo, tem que contratar para saber. Vai valorizar, tem que valorizar, hein? Então. Ele é bem marqueteiro também. Demais. Ah, não pode não? Pode, pode tudo. Aproveita. Ô Caio, e como foi essa diferença? O antes das palestras do Wesley aqui na empresa e o depois das palestras? Hoje a gente está vendo aí, né? Fruto do trabalho que a gente fez. Só o clima do pessoal. Tivemos uma reunião com a equipe de vendas antes da gente começar a feira. E a gente tocou um pouco no assunto do que foi falado aquele dia. O pessoal assim, continua com isso na memória e vê, primeiro, a individualidade de cada um, saber escutar, que é isso que o Wesley falou, que de fato é tudo muito corrido, muito dinâmico, muito... E, peraí, tá acontecendo, como que você tá, o que é seu pensamento, o que é sua ideia, o que está acontecendo, viu? Fora daqui. E a gente vê que isso faz a diferença, porque se você está no meio da roda ali, bora, vamos correr, vamos agilizar, o mercado não espera, o tempo é o bem mais precioso que a gente tem e tal, mas tem hora que a gente fala, peraí, existe uma pessoa aqui, ela tem alguns problemas, a gente tem que escutar. Isso foi sem dúvida, isso a gente está vendo aí. Só a gente está aqui agora, no meio da feira aqui, está vendo o clima do pessoal, todo mundo conversando, focado no mesmo destino, isso é satisfatório. Foi o demais. Primeiro ano, Caio, que vocês tomaram essa decisão de ter então, a gente faz, frequentemente a gente faz, muito focado mais no time de vendas, né? Sim. Mas dessa vez a gente achou interessante trazer, né, um profissional, e principalmente um profissional focado nisso. E a gente, por privilégio, né, a gente tem o Wesley que é aqui de patrocínio, e é um profissional capacitado para isso, que roda várias regiões, fora daqui e tal. Poxa, nós temos um parceiro aqui dentro da cidade que tem a capacidade de entregar para a gente tudo que a gente precisa e muito mais, e ele foi além disso. E a gente está vendo aí o resultado. Hoje eu até estava conversando mais cedo com o pessoal da nossa equipe, a dificuldade de pessoas hoje, né? A gente reter pessoas hoje, principalmente aquelas pessoas que fazem a coisa acontecer.
Porque hoje está muito fácil de segmentar profissionais nessa quesito dentro das empresas. A gente vê profissionais que vão, profissionais que às vezes não tem aquela empolgação de fazer. Eu até brinquei, né? Falei, hoje você é profissional que ele for dinâmico, tiver um network, isso ajuda muito, e tiver atitude, né? É o principal, né? Atitude, né? Ter tudo Aí isso é esse atitude. mercado querido. E né? é onde entra a pessoa do Wesley nos ajudando nisso, na atitude, no acordar cedo e vamos. Desafio tem, mas vamos lá, vamos para cima e seguir. E Wesley, me fala uma Eu coisa. já vou deixar vocês aqui que tá meio corrido, mas obrigado, Wesley, por ter vindo aí conversar com a gente. Fique à vontade, sua história é muito bacana, eu acho que o pessoal merece conhecer um pouco e vamos lá. Você volta depois, né? Volto, mais tarde eu volto. Agora eu vou apimentar um pouquinho mais. Ó, se falar de mim, depois vocês me contam. O que eu queria Valeu, te perguntar. Caio, obrigado. Obrigada, Caio. O que eu queria te perguntar é o seguinte: o Grupo Bom Negócio teve essa ideia, né, essa atitude de trazer você num momento muito crucial, porque a gente sabe, né, Rubinho, que fazer um evento como esse, ele Essa é por si magnitude, só né? muito estressante, né? Extremamente. Fazer um evento qualquer que seja, que você vai lidar com mais pessoas do que você já está habituado a lidar, já é estressante. Eles trouxeram você no momento chave do negócio, né? Qual que é a importância das empresas terem essa tomada de decisão e o impacto que essa conversa, essa troca que você tem com esses funcionários pode trazer no resultado final do evento? Com certeza. Porque a gente está vendo isso hoje, de fato, né, com Rubinho? certeza. Um evento muito tranquilo. Todos os funcionários do Leve. Grupo Bom Negócio aqui na Fenabão dando bom dia, boa tarde, boa noite, perguntando se a gente precisa de alguma coisa. Então, de fato, assim, para nós que estamos aqui, parece que a feira estava pronta, né? Que não teve todo um caminho a ser percorrido que a gente sabe que teve. Sim. Quando você estava fazendo a pergunta, eu estava mais sério, que não é muito peculiar da minha pessoa. Né? Eu falei, Ele é muito bom. Falei, Jesus amado, e agora como é que eu respondo essa mulher? Então vamos lá, o que acontece? Vocês podem perceber que está leve mesmo. Quando eu fiz a dinâmica do abraço, o que eu faço? Eu escolho uma pessoa que está sendo no meio da palestra, eram 70 colaboradores, e eu ensino para eles que eles têm que abraçar, né? Chegar no emprego que o Caio falou e falar pelo menos bom dia. Por mais que você, obrigado, por mais que você não goste da pessoa, igual eu falei para ela, você não precisa lamber o pescoço dela e nem sentar no colo dela, não. Mas não é? Não precisa chegar tanto, né? Mas eu também não preciso falar para ela, vai, né? Tomate azul, algum lugar nesse sentido. Mas enfim, você chegando no seu emprego, você falando assim, bom dia. Pronto, isso sai. O essencial da educação é um bom dia. E eu percebi que o Grupo Bom Negócio já tinha isso, mas eles estavam amarrados. E como tem em outras cidades, Patos de Minas, Guimarães, Patrocínio, quando eu cheguei na plenária para poder fazer a palestra, eu vi os grupos todos separados, porque não vai ficar assim. Vou juntar todo mundo. Vamos misturar esse negócio. Porque todo mundo faz parte do mesmo sentido e do mesmo objetivo, independente da cidade que esteja. E a partir do momento que você dá a mão pro seu colega, você vai longe. E eles não tinham o hábito de olhar no olho do outro e simplesmente cumprimentar. O que eu estou fazendo com você aqui agora, Rubi. Certo. Fazendo com você agora, Vi. Então, o que aconteceu naquele dia? Quando nós saímos, a palestra começou às 8h30, terminou 11 da noite. E eles Mas ainda... esse dia, então, você falou pouco. Falei pouquinho. Falou um pouquinho. Falei Claro. pouquinho. Rubi, minha palestra é mais ou menos assim, ó, resumindo, é quase um podcast com stand comedy. Certo, mais uma mistura ali. Mais ou menos. Eu tô com 51, corpinho de 35 e juízo de 14. Então é uma mistura quase bombástica. E o que eu falo? Para deixar leve, Vi, se eu vejo que você tá com alguma dificuldade, parece que alguém me mostra, eu chego em você e falo assim, você é assim, 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 assado. E eu acerto. Não sei por quê. Deixa eu te pedir uma coisinha pra você falar um pouquinho mais perto do Perdão, microfone. é emoção. O que acontece? Trabalhar com as pessoas, e principalmente com um bom negócio, quando eu terminei, as palavras do Geraldinho, abre aspas, não vou te largar mais. Eu falei, Jesus, eu era casado na época, né? Falei, não vou poder, né? Cumprir esse acordo dele, apesar que é um bume demais da conta. Aí eu falei, Geraldinho, não vai ter jeito, eu estou casado. E falou, não é disso que eu estou falando, não. Eu preciso de você, vai me matar, não vai contratar mais nunca. Eu preciso de você para que você possa me auxiliar com os meus colaboradores. E o impressionante do Geraldinho não é só os colaboradores da fábrica de ração. Ele quer que eu leve a Bom Negócio para dentro da fazenda.
para fazer uma palestra no curral, para fazer uma palestra dentro da queijaria, para fazer uma palestra onde quer que seja. Tanto que eu dei ideia para ele, Vi, nós vamos fazer, se Deus quiser, uma palestra chamada 50 Tons de Rosa. Que palestra é essa? Única e exclusivamente para as mulheres produtoras. Olha, eu vou que falar legal. da importância de ter a mulher no campo. A mulher é agro, a mulher ela é o que ela quiser ser. E nós, homens, nós temos que pedir desculpa para vocês por tantos anos de opressão, por tantos anos de humilhação, de tantos anos de não saber entender vocês. Então eu estou aqui humildemente em nome dos demais homens, pedindo desculpa para você em nome das mulheres. E a mulher do campo, maior ainda, porque ela é gigantesca junto do seu companheiro e junto dos afazeres. Então a WBS veio junto do Bom Negócio fazer isso, resgatar realmente a essência do ser humano. Aquela criança, Geraldo, se eu te falasse, ó, com 6 anos, o que você lembra? O que vai vir em sua mente? Garanto que vai vir rua, os primos, a mãe falando, a avó, vem logo tomar banho. Tocava o comecinho do Jornal Nacional, já dava pânico, né? Exato, estava na hora. Né? Já estava na hora. Então, assim, é resgatar realmente isso. Eu acredito no ser humano, não existe empresa. Voltando à pergunta, falei e não te respondi. Qual a importância de levar a humanização nas empresas? Você não sabe o ganho administrativo, a diminuição de atestado médico e, principalmente, o aumento de produtividade naquilo que eles fazem. Porque eu falo para eles, independente do salário que você recebe, aqui você tem uma segunda família que te auxilia em tudo e te dá possibilidade de melhoramento da sua. Eu tenho 2 coisas para te falar. A primeira, eu vou puxar, que ontem a gente falou muito de ESG, e outro dia eu participei de um outro podcast, inclusive foi com um podcast aqui para o Cerrado Mineiro mesmo, porque a gente tem falado muito dessa questão de cuidar do ambiental, do social e do econômico. Sim. E aí eu perguntei, durante o podcast, eu falei, muitas vezes a gente tem as certificações das fazendas que são sustentáveis e tudo mais, e a gente precisa avaliar. Eu acho, Wesley, que a sustentabilidade, a gente não está falando só de meio ambiente. Uma empresa sustentável, ela é sustentável de ponta a ponta, Sim. né? Da pessoa que abre, aquilo que você estava falando antes da gente começar, de que a pessoa que abre a sua porteira e a pessoa que te passa o relatório final do dia. E aí eu perguntei, durante esse podcast, eu falei, tudo bem, essa fazenda, ela é sustentável e ela gera lucro, mas ela está sendo sustentável para o seu funcionário? Sim. E eu acho que é mais ou menos por aí. Sustentável para quem? Eu vou modificar um pouquinho, posso? Pode, Você me dá pode. liberdade? Eu acho que a sustentabilidade nesse sentido do colaborador que trabalha, porque realmente assim, ó, se eu chego com a minha caminhonete numa fazenda e um funcionário for lá abrir, eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer, o Wesley, eu desligaria, desceria e cumprimentaria. Qual é o seu nome? Ah, é Roberto. Roberto, prazer, muito obrigado. Eu faria isso. E geralmente, muitas das vezes, a gente vai no proprietário da fazenda e a pessoa que mais nos passa informação são os funcionários de campo. Exatamente. Então, dentro É das... quem faz o negócio acontecer. É o que faz o negócio acontecer. Então, assim, eu vou lá pro curral mesmo, vou perguntar para aquele que está dando o alimento pro gado, como está a sua vida? Você está feliz aqui? O que te falta? O que te preenche? O que mais te incomoda? Para que eu possa fazer uma análise e melhorar a qualidade dele. Então, a sustentabilidade, para mim, te respondendo, eu utilizaria outro termo. É a sustentabilidade, mas agregada a uma vida saudável. Tá, aí... Saudável no requisito de tratar as pessoas como pessoas e não como coisas. E aí eu tenho um segundo ponto do que a gente estava conversando. O Caio comentou com a gente que hoje a gente tem, claramente na empresa, a gente consegue ver aquele funcionário que está mais empenhado, ou que vai mais para frente, ou aquele que talvez esteja ali naquele momento, mas não é o momento dele estar ali. E eu tenho muito, falando de forma muito pessoal para vocês, eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida é questão de identificação. Sim. A gente precisa ter aquela sensação de pertencimento, Sim. né? Isso. De ser importante. Se eu falo muito isso no meu dia a dia. Se eu falo para ou se eu falo para 3 mil produtores me acompanhando, não me importa. Com certeza. Se o meu produtor, ele tem, no meu caso, que eu falo muito, um pé de café, ou ele tem 10 mil hectares, para mim, o peso deles tem que ser igual e o meu impacto tem que ser igual. E eu acho, Wesley, que a gente tem muito disso, às vezes, como é que a gente faz, como é que as empresas podem fazer de forma geral, porque
existem algumas situações, às vezes, no cotidiano, que pode desmotivar aquele funcionário que está dando tudo, né? Porque quando o funcionário gosta, ele faz tudo. Com né? certeza. E não é uma obrigação. Não. Ele sabe, e eu também Não. acredito fielmente que a gente faz o que nascemos para fazer. Com certeza. Eu nasci para fazer comunicação, você ajuda o pessoal, o Rubinho nasceu para fazer o que ele faz, mas a gente precisa desse equilíbrio. E como é que a gente faz para a gestão entender isso, né? De fato, porque números são números. Sim. E números passam, números mudam. Sim. E as pessoas, às vezes, por coisas mínimas, elas passam também. Totalmente. O grande empresariado, Cassimiro foi tão feliz em todas as palavras. E parece, eu me vi muito no Cassimiro. E quando eu crescer eu quero ser igual ele, juro que eu quero. Vai chegar lá. O Rubinho é impressionante. Eu emocionei com ele, eu vi toda a fala dele e ele foi muito feliz em cada colocação dele. E quando você fala de empresário e a gente fala de números, vamos falar sobre os empresários da pecuária leiteira. Vamos pegar Milk Point, não sei se eu posso citar nome, já citei. Vamos pegar o Milk Point. Nós temos Minas Gerais como o quarto maior produtor leiteiro. Sim. Né? No país, entre os 10 maiores produtores, nós temos Minas Gerais. Nós temos 3 produtores entre os 10. Entre os 100, o maior produtor, o 46º é de patrocínio. Se você pensar, 46º, numa cadeia leiteira gigantesca brasileira, é uma coisa bem complicada. E o funcionário, quando você trabalha ele, ouvi que você me perguntou, eu falo que existe o funcionário papagaio, que é aquele que fala, pode deixar que eu faça, eu sei de tudo, pode deixar que eu faça. Chega no final do dia, você pergunta assim, fulano, você fez o que eu te pedi? Aí, Geraldo, o Rubinho vira pra você e fala assim, então, quando falo então, acabou. Não fez. Não fez, você pode ter certeza. A gente não quer funcionário assim. Tem um funcionário urubu. O que o urubu faz, gente? Come resto, carniça. E nós temos muito funcionário desse jeito. Que é aquele que fica olhando de longe, a hora que o serviço está quase pronto, ele chega assim, vim aqui te ajudar. Já estava terminando. E chega pro patrão e fala assim, eu ajudei a fazer. Então nós temos muitos funcionários hoje, papagaio e funcionário urubu. Nós temos que eliminar essas duas aves do nosso bioma, pelo amor de Jesus. Nós precisamos de águia, que olha lá de cima e quer sempre alcançar o mais alto, mas sendo altiva e tendo a percepção que a caça dela é necessária para aquele momento e a sua subsistência, sem ter a necessidade da agressividade e de ter mais do que ela necessita. Esse é o funcionário importante. E o pequeno, o médio e o grande empresário da cadeia leiteira, ele tem que ter essa percepção e talvez quem está de fora, que foi o que Cassimiro disse, tem uma percepção muito melhor de quem está no dia a dia. Porque para ele aquele funcionário pode estar sendo bom, mas não. Pode estar sendo um funcionário prejudicial. E quando você tem uma consultoria que lida com a visão de fora, eu consigo aplicar testes e dinâmicas para eu poder entender o funcionário dele e fazer com que aquele funcionário ou ele cresça ou ele vai para o meio errado. Ele pode participar da fazenda, mas ele está no local errado, o local dele seria em outro. Isso é importante o empresário saber, para que ele tenha essa lucratividade e esse benefício que é o sucesso. Nós vivemos num mundo capitalista, a gente não pode mentir sobre isso, Vi. Mas nós temos que pensar realmente em dar mais as mãos, resgatar mais esses valores, olhar mais os olhos, falar mais eu te amo para os nossos pais, para os nossos avós, para quem tem, para os nossos filhos. A vida é um sopro, é muito curta, a gente está de passagem e a gente tem que extrair o que há de melhor nas pessoas. E eu acredito piamente no ser humano, eu sou amante do ser humano. Só Wesley, você fala e tudo isso é realmente um trabalho maravilhoso, né, Virginia? A gente fica impressionado. E para alcançar esse resultado, como é que é? Você chegou aqui na Bom Negócio, vamos tirar aqui como exemplo, com certeza você já fez trabalho em N cidades, regiões, N empresas. Como que você chega? Você faz uma análise primeiro de como está aquele grupo de colaboradores, de funcionários, uma análise preliminar ou você já vai direto ao ponto? Cara, eu vou na cagada mesmo. Eu chego lá, beijo a cara do povo. Chego, buzino no pé, cheguei, vocês vai tudo na merda, cala a boca, senta. Mentira, não tem nada disso. Teve um dia que já tava com um pedaço de pau aqui do seu lado. Cuidado na hora que você sair. Como diz os meninos da escola, vai te pegar lá de fora. Ô, Glória, amém. Deus abençoa. Ilumina sua fala, Rubi. Porque ontem eu saí daqui solteiro, menino, dormi sozinho. Então, vamos voltar aqui, interessa? Esse é o Wesley.
Rubinho ficou vermelho, gente, filma isso. Não, é o calor. Aí o que acontece? Rubinho, eu te respondendo. Eu tive um contato muito grande com o Caio. O Caio foi Certo. meu interlocutor em todo esse processo. Então, o que eu trabalho? Se você pegar aqui o meu folder que eu passei para vocês, nós temos aqui falando sobre alta performance, nós temos motivação. Falei, Caio, o que você necessita? O que a Bom Negócio necessita? Ele me deu tópicos. Em cima daqueles tópicos, eu trabalhei. Só que o meu trabalho, Rubinho, é isso aqui que você está vendo. Eu não consigo ser aquele palestrante de chegar com a gravata, paletó. Então, eu cheguei 1 hora antes, eu que montei o equipamento, eu fiz o teste de som, eu que liguei o notebook. Eu não tenho estrelismo. E nisso, eles me veem muito neles. Eles se sentem confiantes em abrir o coração e falar as coisas comigo. Porque as minhas dinâmicas, algumas são meio constrangedoras. Ah, é? Difícil imaginar, né? É interessante. É, exatamente. Não dá para vislumbrar. Não, assim, Não, longe né? da nossa visão. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui uma fotinha do cabo de guerra. Eu faço o dinâmico chamado cabo de guerra, que eu sou a corda. Ah, é? Então me puxa de cá, outro puxa de lá, eu quase fico pelado. Então, assim, é nisso que eles gostam, porque a vida já está tão dura, gente. Às vezes a gente chega no trabalho tão cansado, já chega cansado, na segunda-feira assim, nossa, sexta está tão longe, não pensa assim não. Eu chego no meu trabalho e falo assim, uhul, já é segunda-feira. Sabe por quê, Rubinho? Segunda-feira começa a vida do trabalho. Exatamente. E eu sou feliz por trabalhar, estou apenas com 51 anos, quero trabalhar até os 100. Mas E de modo feliz. a segunda-feira é o melhor dia de semana, é o que tá mais longe da outra segunda, ué. Não, fala assim não. Gente, ele tá brincando, tá? Segunda-feira é o melhor dia, é produtivo, é onde tudo começa. Mas é bom, eu A tô gente te tem falando que mais pensar longe da com outra felicidade. segunda. Mas voltando, igual você tava falando, pra você ver, eu semana que vem não vou falar minha agenda não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas só pra você ver a dimensão, minha empresa é nova, ela tem 10 anos só, mas eu acho que esse modo de palestrar e de fazer a formação do ser humano de uma forma didática e dinâmica e principalmente humanizada é o grande diferencial. Por que eu tenho que ser chato? Por que eu tenho que ser técnico? Todo mundo está Exatamente. cansado disso. Esse é o padrão que nós temos, Esse né? é o padrão. Então eu desmistifiquei, porque a primeira coisa que eu falo assim, gente, o que vocês acham que vai ser a palestra? Quem foi obrigado a vir? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Ah, vocês foram obrigados a vir? Fomos obrigados. Falei, vocês vão sair daqui, se eu tocar um coração, pra mim já foi válido. Então é por isso que eu te falo que eu sempre choro. Eu termino com a dinâmica chamada Montanha Russa, que é famosa, é a última dinâmica que eu faço em todas as palestras que eu faço. E o que acontece? Eles são tão tocados e tem fila para abraço no final. É muito difícil uma palestra que eu termine, Vi, que as pessoas não me aplaudam de pé e que depois faz uma fila para poder abraçar e falar assim, eu estava precisando ouvir isso. Você falou o que eu estava precisando ouvir. Eu sou alguém. Eu estou saindo daqui hoje me encontrando. Eu não sabia que eu era importante para mim e hoje você está me mostrando isso. Eu ia falar um palavrão, mas assim, não tem preço, Rubinho. Não tem preço, Vi. Você olhar no olhar da pessoa, igual ontem as pessoas me abraçando aqui e às vezes algumas chorando, as meninas da limpeza aqui da fábrica, falam assim, você me fez sentir útil. Eu falei, opa, peraí, como assim eu te fiz sentir útil? Você é útil. Sem você não tem condição nenhuma do pessoal do escritório chegar e trabalhar num ambiente agradável e salubre. Você é uma das pessoas mais importantes que nós temos aqui na fábrica da ração. Então, sim, é do Geraldinho a pessoa que faz a varreção do pátio. Todas as pessoas fazem parte de um contexto, e todas as pessoas fazem parte do mundo que vivemos. Cada um tem seu grau de importância, né? Totalmente o grau de importância e o seu lugar especial. Isso. Então, assim, a empresa está crescendo, o Geraldinho me deu essa oportunidade espetacular, ele ficou incrédulo, realmente, igual o Caio falou, ele não sabia, falou assim, é de patrocínio mesmo? Você tem certeza que é de patrocínio? Porque santo de casa às vezes não faz milagre. Então eu já estou inserido no estado de Goiás, estou indo para o Pará daqui 1 mês e meio, vou ficar lá 2 semanas no Pará. Quase 2.000 quilômetros de distância, estou indo para a Bahia na semana que vem, Milagres e Poções. Estive no Vale de Jequitinhonha há pouco tempo. Então, assim, só cidade fixa eu tenho 21. E com esse jeito que você está vendo, sem ofender. Eu Certo. falo, sim, as coisas, eu brinco, igual vocês já riram aqui.
Eu espero ter deixado também. Nossa, a polícia chegou, agora eu vou ser preso. Deixou o nosso dia mais animado, não Com deixou, certeza. Rubinho? Mas agora vocês conseguiram. A intenção, Rubinho, é isso, o povo tá mandando eu parar. Deixa eu contar pra vocês. A intenção é, moço, não manda eu parar, não. Ele tá contando todos os bastidores aqui, ó. É, Tonge, tá um menino mandando eu parar. Pera aí, moço, olha o seu cabelo, que coisa. Deixa eu te contar. Eu saio daqui satisfeito, é igual eu saio em todas as minhas palestras. É simplesmente. Ó, fala mais pertinho. É simplesmente, Rubinho. Viu? Ó? Até a entonação ficou melhor. É simplesmente eu sair daqui e ver o seu sorriso no seu rosto, ver o sorriso da Davi no rosto. E eu saio daqui não como entrevistado, te juro, por Deus. Vocês me ensinaram muito sobre o que é postura, sobre o que é respeitar o profissional que vocês estão entrevistando. Respeitar o ser humano na essência. Independente de quem eu tenha sentado aqui nessa mesa, eu tenho certeza absoluta que vocês foram primorosos no ofício que vocês fazem. E essa valorização, esse reconhecimento a gente tem que ter. Então, que Deus abençoe vocês na infinita bondade dele, que ele cubra vocês de bênção. Continue com esse sorriso maravilhoso que você tem. Se eu gostasse, eu pegava, juro que eu pegava. O Rubinho, 10 horas, tá? A hora que terminar, moro sozinho, pode ir, tá convidado. Vou te mostrar todos os portfólios que eu tenho lá em casa, tá? E não esquecendo, não pode fazer merchandising. Todo mundo do Brasil que está assistindo, WBS Treinamentos, construindo um ser humano melhor para sua empresa e para sua cidade. Wesley. Oi, Rubinho. Respira. Sem palavras. É isso, né? Encerramos com o Wesley. Ó, vou te responder igual a gente responde lá em Campinas. Amém, nós tudo. Amém, nós tudo. Obrigado, parabéns. Obrigada, maravilhoso. Parabéns. Faltam palavras para a gente expressar o quanto foi maravilhoso ouvir tudo isso de você. Espero ter o prazer, o mais breve possível, de assistir uma palestra sua, viu? Pode ter certeza. Parabéns pelo seu trabalho, ainda. viu? Te agradeço, Rubinho. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Vi. Desde o primeiro momento ontem que eu vi, a primeira coisa que eu te falei foi assim, você é linda. Obrigada. E quando eu chamo uma pessoa de linda, eu falo da essência do coração dela. Eu vou chorar. Você não pode chorar, que é bom aliviar a alma. Você é uma pessoa incrível, é uma mulher maravilhosa, o brilho do seu olho é intenso, é gigantesco. Você é uma mulher incrível. Independente que você passe ou deixe passar, nunca esqueça de onde você veio, quem você é e para que você veio. Rubinho, você está no meu coração. Obrigado, meu amigo. Obrigado de coração. Pode ter certeza que é mais um Wesley. amigo que eu conquistei. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, sucesso para você sempre. Para todos nós. Obrigado. Obrigado.